Olá, feliz sábado, caros irmãos, caros amigos, você que está conectado aqui no programa Lição Interativa. Seja bem-vindo nesta noite, quando estaremos estudando a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. É muito bom estar com vocês nesse momento, quando estudamos as Escrituras e aprendemos mais e crescemos no conhecimento, mas esperando que cada um de nós possamos aplicar esse conhecimento também na nossa vida diária. É muito bom estar com vocês e sejam todos bem-vindos. Antes de nós darmos sequência ao nosso programa, quero lembrar vocês sobre a programação aqui da TV Conectados com Deus e lembrar que o programa Lição Interativa é apenas um dos diversos programas que a TV Conectados traz para você. Na grade de programações da TV Conectados nós temos cultos sendo apresentados no canal TV Conectados com Deus aos domingo à noite, no caso às 19h30, quarta-feira à noite às 19h30. Também temos o programa do sábado de manhã, Escola Sabatina e Culto Divino, a partir das 9 horas da manhã. Mas também temos alguns outros programas. Um programa voltado para o público feminino, segunda-feira às 19h30 no canal Só para as Mulheres. Também um programa de estudo da Bíblia, que acontece no canal Abrindo a Bíblia, às 19h30, todas as terças-feiras. E também temos vídeos de saúde no canal Saúde Total. Toda semana nós temos um vídeo novo sendo liberado às quintas-feiras. E também temos o canal infantil, Cantinho da Criança, que traz sempre uma história, enfim, um conteúdo voltado para as crianças. Então, não fique somente no Lição Interativa, aproveite para desfrutar de todos esses conteúdos que são produzidos aqui na TV Conectados com Deus. E não somente na TV Conectados com Deus, lembre-se que nós temos também a Rádio Conectados com Deus, que você pode acessar aí através da página radioconectadoscomdeus.org e acompanhar uma programação que acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, com muitos louvores, com mensagens, com orientações, com dicas sobre diversos temas. Então, aproveite, usufrua aí dos conteúdos produzidos aqui pelo Ministério Conectados com Deus. Nesse instante nós vamos apreciar, um louvor que será apresentado.
Louvado seja o Senhor por essa bela apresentação musical. Nesse instante quero apresentar meu convidado, aquele que estará interagindo comigo esta noite, compartilhando do conhecimento da lição que vamos estudar hoje. É o nosso querido irmão missionário Emílio Devay. Seja bem-vindo, irmão Emílio. Olá, muito obrigado. É uma grande oportunidade estar aqui com vocês. Foi muito bom poder estar aqui para compartilhar a lição, né? Nós estudamos a lição toda semana e uma das maiores riquezas que nós temos na nossa igreja, com certeza, é a lição da escola sabatina, né? Com certeza. Porque a lição da escola sabatina é a nossa doutrina passada, aprendida e entesourada, né? Sim. Para a eternidade. Sim. Então é um grande privilégio estar aqui. Maravilha, muito bom, irmão Emílio. Com certeza teremos um momento muito especial agora que estaremos estudando a nossa lição. Nesse instante, quero convidar a todos vocês para juntos nos unirmos em oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo que faremos essa noite. Vamos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, nós te louvamos pelas ricas bênçãos a nós proporcionadas. Queremos lhe pedir nesse instante que venhas perdoar nossos pecados e faltas e venha ser conosco, nos concedendo a sua bênção para que possamos compreender os ensinamentos aqui apresentados e que também possamos viver cada um desses ensinamentos, para que não venhamos a crescer somente intelectualmente no que diz respeito às questões espirituais, teológicas, mas que venhamos a viver de fato aquilo que aprendemos da palavra de Deus. Pedimos a Deus que venha ser com cada internauta que acompanha o estudo apresentado aqui no programa Lição Interativa. Venha abençoar a todos os nossos irmãos que semanalmente estão aqui conosco e que são de diversos lugares do Brasil e mesmo de fora do Brasil, mas que dedicam esse tempo para aprender mais da Tua Palavra. Te pedimos, ó Pai, todas essas bênçãos, confiados nos méritos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, este trimestre nós estamos estudando, já demos início, né, e já estamos estudando esta lição que vem falando sobre o Evangelho segundo Paulo, apresentando ou sendo apresentado na carta que ele escreveu aos irmãos da igreja primitiva lá de Roma, a carta aos Romanos. E é uma carta muito especial que Paulo escreveu durante a sua vida, durante o seu ministério, e o seu conteúdo trouxe lições aos irmãos lá de Roma, mas só que também tem trazido lições, ensinamentos que transcendem os séculos e marcaram diferença, e que marcou diferença aí, por exemplo, durante o período da Reforma Protestante, inclusive já relacionado a temas que estamos estudando aqui, sobre a questão da fé, a justificação pela fé. E essas lições chegam aos nossos dias e somos alimentados por esse conteúdo que o apóstolo Paulo escreveu há tanto tempo atrás, mas sob a inspiração do Espírito Santo. É um conteúdo maravilhoso que também vai nos alimentar e, se colocarmos em prática na nossa vida diária, transformará a nossa vida também. Muito bem, irmão Emílio, vamos então vamos estudar o tema justificação, justiça imputada. Aqui tem uma palavra que eu acho que faz sentido nós entendermos ela antes de nós passarmos propriamente para a lição. O que vem a ser imputada? Eu vou dar um exemplo para a gente entender melhor, né? Quando eu morava em Mogi das Cruzes, aconteceu um fato muito triste com um ciclista. Um carro atropelou e arrancou o seu braço. E aí o motorista levou o braço no vidro do carro por alguns quilômetros, depois jogou no rio para se livrar do fragante. Mas o que aconteceu depois? Essa pessoa, que não tinha mais o braço, recebeu uma prótese mecânica. Então, aquela prótese mecânica, ela foi imputada nele. Era algo que ele não tinha, que agora pertencia a ele. Isso é o sentido da palavra imputar. Dar a alguém o que ele não tem, né? É isso aí. Interessante isso daí. Pode ser também tido como atribuído, concedido, né? Dar aquilo que ele não tem para, no caso, solucionar um problema ali causado por um acidente, sim, né? Exatamente.
Muito bem. Então, sobre isso estaremos considerando a justiça que Deus concede, atribui, dá, apesar de não merecermos. E não termos em nós mesmos. Exatamente, não termos a apresentar, enfim. Vamos ver isso no decorrer da lição. O verso para memorizar está em Romanos capítulo 4, verso 3, diz-nos o seguinte: Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado, ou atribuído, concedido, como justiça. E o pensamento da inspiração ainda nos diz: a justiça pela qual somos justificados é imputada. A justiça pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu, a segunda, nossa adequação a ele. Então, a justiça pela qual nós somos perdoados, ela nos é concedida. Não existe nada em nós que nos dê o direito a... Fugiu o termo. A garantia, né? Ou o mérito. Que nos dê o mérito de sermos perdoados. Não existe mérito nenhum em nós. Não existe nada de bom que possamos apresentar para falar: Deus, sou bom, por isso mereço o perdão. Exatamente. Então isso nos é concedido apesar de não merecermos, não termos esse mérito. Agora existe uma outra justiça que foi mencionada aqui, que é a justiça comunicada. Que essa é a que desenvolve o processo da santificação em nós, que nos prepara para vivermos a eternidade. Daí a graça de Cristo em nós, o poder do Espírito Santo operando em nós, transformando nossa vida, purificando o nosso ser, para vivermos de acordo com Deus, com a vontade de Deus. Vamos passar para os tópicos onde nós estaremos então nos aprofundando em todos esses temas, em todos esses pontos aqui apresentados. Abraão foi justificado pela fé. Irmão Emílio, como Abraão foi justificado diante de Deus e o que está escrito sobre a fé que ele tinha? Então, Abraão, ele foi justificado diante de Deus por sua obediência, né? Então ele creu, ele aceitou. Imagine que foi dado a ele uma ordem. Olha, você sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não foi dado endereço. Não foi dado para ele, olha, você vai pôr no seu GPS e tal direção, não. Você vai onde eu vou te mostrar. E dessa forma, Abraão, ele creu. Isso foi imputado por justiça, porque ele apenas foi pela fé. Ele andou por fé e não por vista, né? E uma vez que isso aconteceu, ele recebe essa justiça e agora no seu decorrer do caminho, até chegar na terra que ele passou por ela, mas não se assenhoreou dela, né? Ele foi recebendo a justiça comunicada, que foi o seu aperfeiçoamento. Exato. Então podemos dizer que Abraão ele foi justificado diante de Deus por crer, né? Ele creu, ele acreditou, ele manifestou fé. Agora, na segunda parte que fala sobre o que está escrito sobre a fé que ele tinha, essa parte de que ele... Porque ele estava lá em Ur dos Caldeus. Deus fala, olha, tem uma missão para você, saia daqui. Mas ele poderia ter ficado. Eu acredito nesse projeto que Deus tem para a minha vida, eu acredito nesse Deus, mas não vou sair de Ur, não. Exatamente, né? Interessante, no livro Vida e Tempos do Antigo Testamento, fala que a cidade de Ur dos Caldeus era um grande centro, que tinha até água quente nas torneiras. Nossa. Era um lugar cômodo para ficar, né? Sim. Um lugar muito fácil de ficar e de habitar. Mas ele saiu desse conforto, né? Onde ele tinha sua casa, tinha toda a sua possibilidade ali, e foi para um lugar que Deus havia prometido. Ou seja, a fé de Abraão se demonstrou em obediência ao chamado que Deus lhe fez. Sim. Eu poderia ler um pedacinho da nota aqui? Sim, com certeza. Então diz assim, olha, a obediência inquestionável de Abraão é uma das mais notáveis evidências de fé encontradas na Bíblia. Para ele, a fé era o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então foi inquestionável que Abraão fez um ato de fé por ele ter saído. Exato. Né? Então, a palavra de Deus, a lição mesmo vai confirmar isso na sua sequência, mas vale a pena nós reforçarmos que
a verdadeira fé, ela se manifesta através das obras, né? Claro. Da obediência. E qualquer coisa diferente disso, uma fé que não se revela dessa forma, é morta. E mais à frente na lição até fala que Sim. usam outro termo para ela. Mas vamos deixar isso para a última pergunta da lição. Exatamente. Pergunta B. Descreva a mais severa prova de fé que Abraão teve que enfrentar. Interessante, lendo a nota da pergunta, diz que essa não foi a prova mais fácil, mais difícil de Abraão, mas de todo ser humano. Porque nem a prova de Adão foi tão difícil como a prova de Abraão, a prova de levar o seu filho a ser sacrificado. E interessante que por causa disso Abraão recebe um título, que é o título de pai da fé e amigo de Deus, né? Porque Deus conheceu em Abraão que ele estava disposto a fazer qualquer coisa que Deus pedisse para ele. Então essa foi a maior prova. Ele levar Isaac a ser sacrificado era o único filho que ele tinha. E a promessa que multidões de nações sairiam dele. E agora, né? Por aqui, nesse período, provavelmente Ismael já não estava mais em casa. E agora o filho que ele tinha era Isaac. Mas mesmo assim, ele resistiu à prova, né? Sim. E diz a nota, olha, que todo o céu aplaudiu a sua fidelidade. Que coisa maravilhosa, né? De fato, foi uma cena maravilhosa. Nós mesmos, quando lemos, imaginamos o que aconteceu, nós nos alegramos na fidelidade de Abraão, né? Sim. Nos alegramos na fidelidade de Abraão. E aí fica um grande exemplo para nós, né? Porque Abraão, é bonito nós olharmos para Abraão como nosso pai da fé. Mas a pergunta que vem à tona aqui é: e nós? Como tem sido a nossa relação de fidelidade para com Deus? Temos sido fiéis? Temos manifestado também fé, confiança na palavra de Deus, sendo manifestada através da obediência à semelhança de Abraão? Então, fica esse ponto para nós refletirmos e buscarmos viver, né? Que Abraão foi justificado pela fé, que nós possamos também. Vamos ao segundo tópico da nossa lição. Davi foi justificado. Davi foi justificado pela fé. Após os crimes cometidos contra Betseba e Urias, como Davi orou ao Senhor? Então, interessante, né? Que Davi em nenhum momento ele ocultou o seu pecado. A oração que Davi fez, que ele fez nesses 2 salmos aqui, ele demonstra o seu sincero arrependimento, onde ele se coloca como pecador e não como alguém que diga, olha, eu fiz por causa disso ou por causa daquilo. Mas ele se coloca como aquela pessoa que realmente precisa de Deus para resolver o seu problema. E isso aqui é um grande exemplo que nós temos, né? Que quando nós pecamos, nós devemos ir a Deus realmente entendendo que somos pecadores e que a única solução que temos é no Senhor, né? Então isso, para mim, é muito edificante ver aqui a atitude de Davi, né? E aí no Salmo 32, a primeira partezinha ele fala, olha, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado. Então ele entende que se existe alguma coisa para a pessoa ser feliz, ser bem-aventurada, ter recebido uma bênção, é ter recebido o perdão de Deus. Né? Sobre o primeiro ponto que o irmão abordou, que Davi ele não apresentou desculpas, né? Ele poderia ter dito, não, mas os meus generais não quiseram que eu fosse para a guerra, então proporcionaram que eu estivesse em casa, mas Betseba estava se banhando num lugar inadequado, e por isso eu acabei me atraindo e fiz o que fiz. Betseba não resistiu, né? Ele poderia ter apresentado argumentos, né? Sim. Que poderiam ser desculpas, mas ele não apresentou, porque o pecado, não existe desculpa para o pecado. Temos completa responsabilidade sobre ele quando nós cometemos. Então é uma ação pensada, somos plenamente responsáveis e podemos querer lançar desculpas sobre as circunstâncias, fatores
externos, mas não. Somos plenamente responsáveis pelo pecado que cometemos. Isso nos leva ou nos convida a uma atitude semelhante à de Davi, conforme também mencionada pelo irmão Emílio. Hoje, mais cedo, eu conversava com uma pessoa sobre o pecado, né? O pecado, Deus jamais mandou que ele existisse. Diz o livro Patriarcas e Profetas, né, no começo, e no Desejado parece que o texto se repete também, no comecinho ali, fala que Deus jamais mandou que o pecado existisse, que ele é uma quebra da ordem divina, né? Que ele é uma falha, não divina, mas das criaturas feitas por Deus. Então, isso assim, chama muita atenção. Deus jamais mandou que surgisse o pecado. As pessoas, assim, pela ausência da bondade de Deus, em algum momento, caem em tentação e podem cair em pecado. Mas a atitude deve ser essa de Davi, né? Quando, uma vez que aconteça, é entender que a única possibilidade que temos de perdão é estar descoberto diante de Deus para que Ele possa nos cobrir. Exatamente. E quando então reconhecemos e percebemos o nosso pecado e nos curvamos ante Deus, não vamos apresentar nada, né? Não vai ter nada para ser apresentado como desculpa. É verdade. É um problema meu, é um problema da raça humana. Então, Senhor, me perdoe. Como a oração dele é magnífica, né? Senhor, tenha misericórdia, tenha piedade de mim. Ele usa termos nesse sentido, né? Apaga as minhas transgressões, lava completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então, não somente ele confessa, mas ele pede para que Deus remova do seu coração esse desejo, essa ânsia pelo pecado. A pergunta B diz-nos o seguinte: quando o profeta Natã apresentou a enormidade do pecado que Davi tinha cometido, como o rei reagiu? Lembrando que Davi ele não confessou de imediato, né? Ele escondeu dentro do seu coração esse pecado que havia cometido, até que Deus precisou mandar o profeta para falar com ele. E o profeta foi com todo jeitinho, contou uma história para ver se Davi se tocava, né? E interessante que enquanto o profeta não falou, olha, foi você que cometeu isso, ele não confessou, né? Sim. Foi uma confissão assim meio que tirada à força, né? Mas quando ele entendeu que falava dele, que realmente o pecado dele estava já assim, né? Ele precisava realmente de perdão. E ele entendeu que ele era pecador, ele não se ocultou, né? Ele poderia ter matado o profeta e acabava o problema, ninguém ia ficar sabendo. Mas né? ele foi... Mas ele era maior do que isso, né? Sim. Maior do que o desejo de um monarca que fazia tudo o que queria. Ele sabia que tinha alguém acima dele, que o olhava, que observava, e a esse ele deveria prestar conta, né? Exato. Ele declara, né? Pequei contra o Senhor. É. E agora, que resposta o Senhor deu para o profeta? Exatamente, né? Aliás, para o profeta não, pelo profeta, né? Deu a Davi. A resposta foi dada, né? Que Deus traspassou o seu pecado e não morrerás. Então Deus perdoou. Isso é maravilhoso, né? A gente vê que foi dado perdão ao seu pecado porque ele havia realmente confessado. Claro, todo pecado tem suas consequências, ele teve também suas consequências, mas o perdão é superior a qualquer consequência. Né? Suplanta, né? Em algumas versões bíblicas, aqui essa expressão, também o Senhor traspassou o teu pecado, talvez para alguém possa ter ficado assim meio... Mas nas versões atualizadas, já traz a expressão que o Senhor perdoou o seu pecado. Então já uma palavra um pouco mais clara, né? Naquele momento, pela palavra do profeta, já veio de imediato dizendo, o Senhor perdoou o seu pecado. Por conta da confissão que aconteceu, né? Sim. Ele mesmo daí declarou lá no verso da pergunta anterior, que nós já vimos, que enquanto ele não reconheceu o pecado, ele estava ali triste, seus ossos secando, como estio, a sua vida estava com uma completa miséria. Sim. Mas no momento em que ele confessou, então ele passou a desfrutar das bênçãos do Senhor, da alegria da salvação em Cristo Jesus. Pergunta-se o que o apóstolo Paulo revela sobre a experiência de Davi após ter se arrependido. Então veja,
diz aqui a nota, o arrependimento de Davi foi sincero e profundo. Não houve nenhum esforço para amenizar o próprio crime, nenhum desejo de escapar dos castigos prometidos. Inspirou sua prece, mas ele viu a enormidade da transgressão contra Deus, viu a contaminação da alma, odiou o próprio pecado e não orou só por perdão, mas por pureza de coração. Davi não abandonou a luta em desespero, viu evidências de perdão e aceitação nas promessas de Deus e pecadores arrependidos. Então, aqui a nota, mas o que o apóstolo Paulo fala com isso? Ele declara que o homem que, diz aqui o verso 6, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então é interessante aqui que é imputado a justiça, né? Como é o tema central, né? Uhum. Então, o apóstolo Paulo explica essa experiência. Deus coloca a justiça, coloca o perdão para aquela pessoa que não tem isso nela. Né? E não tem crédito nenhum. Não tem crédito nenhum, não tem possibilidade, né, de mudança. Naquele livro Paz Interior, na página 17, diz que o homem por si só, ele pode ter uma mudança aparente, né? Mas que a educação, a cultura, esforço próprio, se não tiver isso aqui, a graça de Cristo, né, que vem de dentro para fora, não há possibilidade de melhora, não há possibilidade de mudança. Então, o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos justamente isso, né? Que a pessoa recebe essa justiça imputada e uma vez que Davi recebeu isso, por meio do seu arrependimento, ele encontrou uma nova experiência com Deus. Né? Uhum. Exatamente. Muito bem. Vamos seguir com a nossa lição. Vamos para o terceiro tópico, justificado antes ou após o batismo. Uma pergunta, né? Vamos ver aqui o que a lição tem a nos ensinar. Abraão foi justificado pela fé antes ou depois da circuncisão? Primeiro ele acreditou em Deus, ou primeiro ele foi circuncidado para ter entrada ou estabelecer um pacto com Deus? Né? Então veja, igual quando Cristo conversou de noite ali com aquele rico, né, que veio buscá-lo, ele falou, olha, você tem que nascer da água do Espírito. Mas aqui no caso da circuncisão, primeiro se nasce espiritualmente, né? Ele creu e foi. E veja que a circuncisão se deu na sua vida quando ele já era um homem de uma idade avançada, muitos anos depois, né? Sim. Da sua primeira experiência com Deus. Sim. Então, exatamente isso. A pessoa é justificada pela fé, Abraão foi justificado pela fé antes da circuncisão. Né? A circuncisão foi apenas um ato de fé. Exato. Né? Que ele realmente cria na promessa que Deus havia feito com ele. Muito bem. Agora, qual era o propósito dessa circuncisão? Então, o rito da circuncisão era um selo que tinha alguns significados. Né? Tinha o significado da higiene, tinha o significado do pacto, que a partir daquele pai que era Abraão, né, toda a linhagem e descendência que viesse seriam os escolhidos de Deus, né? Isso é um dos motivos, mas um dos principais pontos que a nota fala aqui diz o seguinte, olha, o selo da justiça da fé, quando estava na circuncisão, devia ser observado pelo patriarca e seus descendentes como um sinal de que eram devotos do serviço de Deus e, portanto, separados dos idólatras e que Deus os aceitava como seu tesouro peculiar. Então era um voto de separação. Né? Então esse era o grande propósito da circuncisão. Fazer um ato de separação entre aquele que servia a Deus e aquele que não servia. Né? Era uma marca de distinção, né? Uma marca de distinção. Então aquele que tinha essa marca, ele manifestava que o seu interesse, ele pertencia a Deus, né? Nesse caso aqui, da questão religiosa. Agora, aqui nós encontramos um paralelo com o batismo. O batismo é a circuncisão.
Exatamente. Então a pergunta seria, qual era o propósito ou qual é o propósito do batismo? Certo. E o propósito do batismo de igual forma, né? A pessoa, uma vez que creu e ele aceitou a fé, quem crê e for batizado será salvo, né? Então ele creu. Agora ele é batizado para confirmar que ele se separa para Deus, ele está separado para Deus para seguir agora uma vida nova, né? Uma novidade de vida. E aqui uma partezinha da nota diz assim: a ressurreição de Cristo é comemorada por sermos sepultados com ele no batismo e erguidos da sepultura líquida de modo semelhante à sua ressurreição para viver uma novidade de vida. Então, assim como a circuncisão era um voto de separação, o batismo também é um voto de separação. Inclusive o termo santificado significa separado, né? Exato. Então é um voto, é feito quando a pessoa entende que ele já tem um compromisso com Deus. Agora ele confirma publicamente por esse ato, né? Agora uma coisa interessante, Luzilei, que eu notei, é por que a circuncisão era feita no homem, né? E por que a circuncisão era feita num lugar que deveria ficar escondido? Porque essa separação era algo interno, né? Então a mente com Deus. Mais tarde, muitos anos depois, é que veio o cordão azul. Sim. Mas no início não havia isso. Era apenas algo interno. E aquela pessoa que havia feito esse voto, ele conhecia, não havia uma distinção, a não ser o conhecimento que ele tinha do seu Criador, né? E hoje nós temos algo um pouco diferente disso, né? Além do voto interno que nós fazemos, nós temos o privilégio de demonstrar exteriormente também, né? Então, é algo muito maravilhoso isso, porque o batismo nos separa. O batismo, ele não é assim como uma pessoa me falou, você vai batizar. Quando eu me batizei, eu tinha 14 anos. Você vai cortar suas asas, você tem 14 anos, tem a vida toda pela frente. Eu falei, eu não vou cortar minhas asas. Eu apenas estou fazendo um compromisso para que eu possa voar mais alto, né? Até se encontrar com o Senhor. Sim. Então, graças a Deus, o batismo é isso. Ele é um compromisso, ele é um voto que nós fazemos, que nos separa para Deus e nos prepara para o encontro com Ele. Exatamente. Então, não existe, de certa forma, mérito nesses ritos. Não. Nem na circuncisão, nem no batismo. No entanto, eles são essa representação da ligação que aquele que participa do rito, agora ele está fazendo ou estabelecendo compromisso, ou está testemunhando de um compromisso que ele está fazendo ou já fez com Deus, né? Sim. No caso do batismo. Exatamente. Esse testemunho público da sua ligação com o reino celestial. Sim. No terceiro parágrafo da nota fala, né, que o batismo foi feito como sinal de entrada para o reino celestial, né? Exatamente. Muito bem. Então está aí esse ponto importante. Inclusive aqui caberia uma pergunta, né? Você, internauta, que está nos acompanhando, você já fez essa decisão, já participou desse rito do batismo? Já deu esse passo, testificando publicamente de que a sua vida não é mais uma vida dada às coisas do mundo, mas que você pertence ao reino dos céus? Se você ainda não deu esse passo, dê esse passo, é muito importante. Testemunhar publicamente para as pessoas ao redor, também para o mundo espiritual, de que você é um ser que entregou a sua vida para Deus e que o seu compromisso agora é com Deus e não mais com este mundo. Pois bem, vamos seguir com a nossa lição, vamos ao quarto tópico da mesma. Promessas cumpridas pela fé. Irmão Emílio, com base em que Deus cumpriu as promessas feitas a Abraão? É muito interessante notar isso. Vamos começar lá pelo nome Abrão, né? Que significa pai de uma grande nação. E aí, quando foi dado para ele a promessa, que o seu nome foi mudado para Abraão, que significa pai de uma multidão de nações, né? Então, note o seguinte, qual era a base de Deus cumprir a promessa? A obediência.
Essa é a base principal, né? Todos os descendentes de Abraão, eles têm essa característica. E aí é interessante notar uma coisa, que aqueles pela fé se tornaram descendentes de Abraão, né? E aí eu gosto de, quando a gente lê ali no capítulo 19 de Lucas, a história de Zaqueu, né? Quando Jesus diz que vai para a casa de Zaqueu, fala, olha, esse também é filho de Abraão. Mesmo ele sendo publicano, tendo negado a fé judaica, né? Paulo fala que uma pessoa que se desvincula da fé deve ser considerado gentil publicano, alguém que não faz parte, né? Sim. Ele não fazendo mais parte, sendo um publicano, ele podia ser readmitido como filho de Abraão pela fé, né, em Cristo. Então isso nós notamos aqui, certo? Todos os descendentes de Abraão são herdeiros conforme a promessa. E essa promessa que é dada aqui, lá na notinha de Gálatas, né? É uma promessa daqueles que creem em Jesus como Salvador e se tornam filhos de Abraão. E da mesma forma nós nos tornamos filhos de Abraão também pela fé. Pela fé. Pela fé que nós manifestamos no mesmo Deus de Abraão. Sim. Exatamente. Essa fé viva, né, que obedece, que anda pela fé, né? Exatamente, que se manifesta. Leva, exatamente. Que se manifesta em ação, né? E não uma fé que é só da boca. Vamos chegar nesse ponto, tem uma pergunta específica para isso. O que mais está escrito sobre a fé que Abraão tinha? Então, essa parte, esse texto aqui de Romanos, ele é muito interessante porque ele é bem claro, né, Zilei? Poderíamos ler todo o texto? Pode sim, fique à vontade, irmão Emílio. Diz assim, ó, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, mas atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que ele tinha prometido também, o que ele tinha prometido era também poderoso para fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Então agora imagina, né, irmão Luzilei, uma pessoa que está numa idade avançada, a esposa nunca teve filhos por causa de esterilidade, não é algo tão fácil, né? De se compreender e acreditar. Sim. Mas aqui foi uma das coisas que a fé de Abraão é demonstrada, né? Que a Deus as coisas impossíveis não existem, né? Então, mesmo na sua idade avançada, mesmo Sara já passando do período fértil de uma mulher, Deus ainda concedeu para ele esse privilégio. E isso é muito grandioso, né? Tanto a fé como o cumprimento da promessa, né? Exato. Então, a gente tem fé em Deus, porque Deus é aquele que faz o que Ele promete. Não é alguém que vai nos dizer que vai dar algo e não vai dar. Ele faz o que promete, ainda que para nós pareça tardio às vezes, mas Ele faz no momento certo, de acordo com a necessidade. Exato. E podemos perceber ainda nesse contexto que a base de tudo isso foi uma graça da parte de Deus, né? Porque mesmo Abraão, o que Abraão tinha de especial para Deus escolhê-lo como o pai das muitas nações, né? Foi alguém que Deus chamou. Sim. Mas esse alguém que Deus chamou correspondeu. Uma experiência semelhante, mas que também podemos encontrar um certo paralelo como sendo uma experiência de fé, foi no chamado de Deus para que pessoas no início do movimento adventistas, que Deus chamou para serem profetas, né? Deus chamou não correspondeu. Deus chamou outro, não correspondeu. Finalmente Deus chama a irmã White e ela corresponde. E de repente Deus também está apresentando um chamado para você. Assim como ele apresentou as suas promessas ali a Abraão. Abraão correspondeu, ele acreditou. Ele foi, se deslocou, peregrinou, sofreu,
Depois que recebeu a promessa, como já vimos lá atrás na Sim. lição, Deus faz mais uma prova de fé com Abraão. Abraão, aqui, na experiência de Isaac, né, do sacrifício de Isaac, Abraão daí manifesta a plenitude da fé que ele possuía, através do obedecer a Deus, a ponto de estar disposto a, se necessário, ali sacrificar seu filho. Exatamente. Como temos correspondido, né, à ordem, às promessas de Deus para as nossas vidas? Temos, de fato, correspondido ativamente, obedecendo? Vamos meditar sobre isso, mas não só meditar, vamos viver assim pela fé. Precisamos exercitar a nossa fé. É pelo exercício que ela se fortalece, que ela fica mais forte a cada dia. Qual é a lição final que aprendemos desses fatos? Irmão Emílio, pergunta C desse quarto tópico. Qual a lição final que nós podemos aprender disso tudo? Essa lição que nós aprendemos final diz assim, olha, Deus não rejeita ninguém, né? Ele está pronto e preparado para justificar cada pecador que se achega a Ele. Basta a pessoa crer. Sim. Né? Então, em resumo é isso. Na nota tem algumas coisas, o texto também. Sim. Mas em resumo é isso. A lição final é essa, que Deus está disposto a auxiliar a pessoa que se entrega pela fé às suas mãos. Né? Seja Davi em seu pecado, seja Abraão na sua curiosidade de ir até Deus queria, onde Deus queria, né? Mas aquele que se entrega pela fé a Deus, Deus pode fazer obras maravilhosas por eles, né? Tem uma partezinha da nota assim que eu não posso deixar de ler, que é muito interessante. Diz assim, olha: não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Sou um pecador. E ele morreu na cruz do Calvário para me salvar. Não preciso ficar nem mais um minuto sem estar salvo. Ele morreu e ressuscitou para minha justificação e irá me salvar agora. Aceito o perdão que ele prometeu. Então essa deve ser a oração, né, da pessoa que está angustiado e encontra o Salvador. Eu me lembro da história de Guilherme Miller, que ele tinha o costume de ir na igreja do seu tio, que era pastor batista, e quando o seu tio não estava, quem fazia o culto era o diácono, que era outra pessoa que sabia ler na igreja. Mas ele lia mal. E depois Guilherme Miller ficava imitando, né? Fazendo assim, gracejo com a maneira que o diácono pregava. E a tia, então, irmã da sua mãe, fez um desafio. Falou, olha, você foi batizado nessa igreja, ainda que você disse que hoje não crê em Deus, do próximo culto que o pastor não estiver, pegue o livro de sermões, que já estava preparado, e vá ler um sermão. E Guilherme Miller foi, talvez por arrogância, né? E no momento que ele estava lá lendo, ele disse, eu encontrei o Salvador que eu precisava. E aí sua vida deu uma volta, né? Aquela pessoa que antes havia conhecido a Deus, havia saído, ele encontrou com Deus novamente. E ele foi o pai do Adventismo depois disso. Sim. Então, isso é muito interessante. Nós precisamos lembrar disso. Quando encontrarmos o Salvador, devemos pedir que Ele nos ajude. E essa é a grande lição, né? Deus está disposto a salvar todos que se achegam a Ele pela fé. E amém, né? Porque, de fato, é uma mensagem de esperança. Quantas pessoas entram em estado de depressão ou se perdem a completa esperança em relação à vida eterna, em relação às questões espirituais, por conta de repente, alguma dificuldade que enfrentou na vida, um afastamento, ou, enfim, um problema, se afastou, se envolveu com pecado, foi longe segundo a sua concepção, e aí fica achando que não existe mais esperança. Mas isso é Satanás que tenta incutir na mente, né? Exatamente. Você foi longe. O que você fez não tem mais volta. Você é um problema e tenta convencer a pessoa de que Deus não a pode perdoar, de que Cristo não a pode perdoar. Mas a mensagem de fato aqui é de esperança a todos os pecadores. Vamos ao quinto tópico da nossa lição. A fé é essencial para a justificação. Pergunta A. Qual é a definição bíblica de fé? Então, Hebreus 11, 1
fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas, ou a prova das coisas que não se veem. Isso é interessante, porque fundamento e alicerce são sinônimos, né? Então, fundamento ou alicerce é o que está por baixo, o que sustenta. Uhum. Mas se esse fundamento é firme, é porque esse fundamento já foi testado. E já se sabe que ele é firme, né? Então, é um fundamento testado e aprovado. É a fé. E é uma certeza daquilo que a gente não pode ver. Imagine que é interessante, né? Quando eu era criança, eu me lembro na 4ª série, eu tinha uma professora e ela nos ensinando verbos e também estava falando sobre os substantivos. Ela falou: fé é um substantivo concreto que existe, mas ele é abstrato, porque a gente não pode tocar. Uhum. Igual o vento. Aí ela deu essa explicação, igual o vento. Que você sabe que ele existe por causa dos seus efeitos, e não porque você pode vê-lo. Exatamente, né? Então a fé, a gente sabe que nós entendemos que existe a fé pelos seus efeitos. Então essa definição é um fundamento testado, né, digamos assim, e aprovado, e que nos dá certeza do que não podemos ver, mas podemos sentir os seus efeitos, né? E aí tem uma partezinha na nota que diz assim, olha: a fé é a condição sob a qual Deus achou por bem prometer perdão aos pecadores. Não que haja qualquer virtude na fé que faça alguém merecer a salvação, mas porque a fé pode se apoderar dos méritos de Cristo, o remédio é fornecido para o pecado. Veja que interessante. Então a fé é um meio, não é a salvação, mas é um meio que leva. Né? Que permite ao pecador se apropriar da salvação, né? Exatamente. Então é o caminho, é o conduto. E Exatamente. que está à disposição de todos, né? Sim. Apesar de que é um dom de Deus. Não é um fruto nosso, mas ele tem a sua origem divina. Mas precisamos pedir a Deus: ó Pai, aumenta a minha fé. Coloque esse dom no meu coração. E através do exercício diário da fé, da confiança e da obediência, então ela se fortalece. Muito bem, então aí nós temos como a Bíblia aborda a questão da fé, dessa certeza sobre coisas que nós não podemos ver. Assim como Abraão, né? A experiência de Abraão, só para frisar aqui mais uma vez. Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão saiu. Ele não sabia para onde ia, não sabia o que o esperaria, mas ele foi, ele obedeceu. O que ele fez? Ele exercitou a sua fé. Última pergunta da nossa lição: qual é a grande diferença entre fé e presunção? Isso aqui é muito interessante, né? A presunção e a fé andam muito próximas, né? Com uma diferença. A fé, ela tem o poder de Deus, e a presunção tem o poder do homem. Né? E o homem, por si só, ele não consegue fazer nada. Então, essa é a grande diferença. Olha, quando falamos de fé, eu creio porque Deus pode me ajudar nisso. E aí nós lembramos da tentação de Jesus, né? Quando ele foi tentado em relação à presunção. Ele foi ao pináculo do templo, falou: agora salta daí. É só pedir que a fé vai fazer com que os anjos venham e cuidem de você. Né? Mas o que aconteceu? Jesus não fez isso, porque ele sabia que isso era presunção. Então nós devemos pensar muito bem nisso, né? A suposta fé em Cristo, diz a nota, que procura libertar as pessoas da obrigação de obedecer a Deus, não é fé, mas presunção. Então esse é um outro tipo de presunção, né? Olha, hoje eu estou na graça. Já viram pessoas falarem isso, né? Não, eu vivo na graça, a lei já foi, acabou. Sendo que na realidade isso é presunção, né? Porque em tudo existem leis. Para que o nosso planeta esteja flutuando no universo é uma lei, né? Para que a gente possa acordar de manhã cedo, ter o sol, é uma lei, né? Tudo existe uma lei.
Então aqui nós notamos isso. A diferença entre fé e presunção é que a fé, ela vem de Deus. A fé nos leva à obediência, enquanto que a presunção não vem de Deus. E a fé e a presunção nos leva ao afastamento dos pedidos ou das normas de Deus para o ser humano. Exato. E diante dessa explicação apresentada pelo irmão Emílio, agora vem aquela pergunta reflexiva, né? O que temos manifestado na nossa vida, fé ou presunção? Então, no momento em que nós começamos a questionar a vontade de Deus, os ditames divinos, mas isso não é bem assim, isso é para outro tempo, não, aquilo dali não, isso daqui eu aceito, tudo bem, mas aquilo outro não. A partir do momento que nós fazemos isso, nós estamos tendo uma atitude presunçosa. Uhum. E tendo uma atitude presunçosa, nós estamos afastados de Deus. Mas que essa não venha a ser a sua experiência, não venha a ser a minha experiência, que a nossa experiência seja uma experiência de fé. Sim. A semelhança de Abraão, que agiu com muita fé, o pai da fé. Quando caímos, que venhamos a ter a fé manifestada por Davi, que confiou no perdão, na misericórdia de Deus, que o limparia e de fato fez, Deus o perdoou, Deus o purificou, que possamos manifestar uma fé semelhante a essa desses nossos irmãos do passado. Irmão Emílio, mais algum complemento em relação à lição que nós acabamos de ver? Não temos nada a complementar. Agora, a parte mais difícil. Viver. Essa é a parte que precisamos, né? A lição no papel não vai mudar a nossa vida, né? Mas se nós entendermos e colocarmos em prática, aí sim a lição vai fazer um efeito na nossa vida. Uhum. Aí sim nós vamos tomar e fazer a lição, né? Uhum. A gente estuda a lição, mas a gente precisa viver a lição. Aí sim vai fazer sentido para a nossa vida. Assim vai fazer sentido, né? Muito bem. Nesse instante nós vamos agradecer a Deus por esse estudo e também vamos orar em favor dos diversos pedidos de oração que sempre têm chegado. Eu estou com a garganta um pouco ressecando, eu começo a falar e dá aquela... Ficou afônito, por aí. Fônico. Então, nós estaremos nos colocando de joelho, agradecendo a Deus pela lição que estudamos e também pelos diversos pedidos de oração que diariamente chega aqui para a TV Conectados com Deus. E não somente durante as transmissões, os pedidos que chegam no chat. Ao olhar o chat, você pode perceber aí, temos dezenas, talvez centenas de pedidos de oração. Mas diariamente nós recebemos via WhatsApp, recebemos também comentários dos diversos vídeos que nós temos postados aí nos canais da TV Conectados com Deus. Então, nesse instante, nós vamos nos apresentar diante do Senhor e vamos orar também em favor desses pedidos. Irmão Emílio. Santo Pai Celestial, na Tua presença estamos nesse momento, muito agradecidos pela vida, pela saúde e pelas bênçãos que nos concede a cada instante. E agora, Senhor, nós agradecemos especialmente por essa tão maravilhosa lição que demonstra a Tua tão grandiosa bondade para conosco, mesmo não merecendo. E assim pedimos, Senhor, nesse momento, que perdoe os nossos pecados. Pedimos, Senhor, que nos faça estar cada dia mais perto de Ti, que nós possamos aceitar a Tua graça, a Tua justiça imputada em nós, para que possamos seguir um caminho, andando conforme a Tua vontade. Pedimos, Senhor, também pelos internautas que nos acompanham e também pelos pedidos que foram apresentados nessa noite. Tenha piedade de cada um. Ajuda, Senhor, que as respostas sejam feitas não de acordo com o que às vezes queremos, mas de acordo com o que é melhor para nós. Abençoa também, Senhor, cada família que está conectada nessa noite, estudando a Tua Santa Palavra, especialmente os nossos amigos que ainda não fazem parte dessa fé, mas que eles possam a cada dia enriquecer-se mais e mais no conhecimento da Tua Santa Palavra. Dá-nos a Tua paz, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Irmão Emílio, quero dizer que foi muito bom dialogar contigo nessa hora de estudo da Palavra de Deus. Com certeza podemos aprender bastante dessa lição.
Ok, muito obrigado pelo convite. Para mim também foi muito edificante. Eu espero que também tenha sido para os nossos amigos internautas que estão acompanhando e que nós possamos a cada dia, por propósito, não apenas estudar, mas viver essas lições, pois isso será para a nossa eternidade. Amém. Queremos agradecer também a você, internauta, que esteve conosco nestes momentos que estivemos estudando esta lição. Que Deus possa vos abençoar também ricamente. E vamos viver essa lição, porque muito mais do que conhecer é praticar. A fé sem as obras, ela é morta. O conteúdo somente como algo que enriquece o nosso saber, que valor tem? Precisamos viver esses ensinamentos maravilhosos que temos recebido dessa lição, que vem trazendo ensinamentos da carta de Paulo escrita aos Romanos. Que Deus os abençoe e na próxima sexta-feira, a partir das 19h30, estaremos aqui para mais um momento de estudo da lição da Escola Sabatina. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro.